tá bem? Bom, como eu já dei alguns indícios aqui antes da gente orar, eu quero lembrar que hoje é a nossa última live, é o nosso último momento de culto antes da virada do ano, né? Ou seja, é o nosso último culto desse ano de 2020. E, aproveitando aqui para respirar, que 2020, né? Que 2020, meus irmãos. Com certeza não foi um ano fácil para ninguém. Eu sei também que se eu pedisse testemunhos, eu sei que a grande maioria, se não todos, também teriam testemunhos para dar a respeito de alguma coisa, de algo que o Senhor proporcionou neste ano. Eu tenho certeza que sim, porque por mais que os momentos que nós vivamos sejam difíceis, Deus ele sempre se faz presente no meio do seu povo. Ele sempre se faz presente no meio do seu povo. E ele sempre gera no seu povo essa esperança de poder deixar uma situação difícil, de poder deixar os seus problemas e tornar a ter paz e tranquilidade, se refortalecer e novamente usar essa capacidade que o Senhor nos dá de nos reinventar, né, de nos ressignificar, né? Uma palavra que é muito usada já há algum tempo, não muito tempo, mas há algum tempo, é a resiliência, né? Que na verdade a resiliência é um termo da física e que foi emprestada mais principalmente para a psicologia, né? Resiliência é a capacidade de um metal. Eu vou usar algum instrumento aqui para simbolizar, tá? Finja que esse cabo aqui é um metal, tá? Então a física diz que resiliência é a capacidade que o metal tem de sofrer um dano, tá? Como se fosse sofrer um dano e conseguir voltar a seu estado natural, tá? Para resumir, bem resumido, resiliência na física seria isso, tá? A capacidade de regeneração de um material. E uma das formas que a gente pode simbolizar bem facilmente é essa que eu acabei de mostrar para vocês. Quando se pega um metal, por exemplo, se você pode, por exemplo, pegar um arame, né, e você dobra o arame, você consegue voltar o arame ao seu estado original. Aí foi resgatado esse termo resiliência da física e trazido para a nossa vida, né, para a vida humana, da seguinte forma, que resiliência no sentido humano é você conseguir se recuperar de algo trágico, de uma situação difícil, e você conseguir voltar, vamos dizer assim, vamos usar uns termos bem populares, voltar a se animar, voltar a se fortalecer, sair de um período difícil, sair de um período de trauma e conseguir se restabelecer, conseguir com aquela situação, você conseguir tornar-se melhor, tornar-se mais forte. Então, resiliência é um termo que está sendo usado já há algum tempo. Há menos tempo tem se usado muito o termo ressignificação, né? A resiliência, ela trata, como eu disse para vocês, de pegarmos uma situação difícil, transformá-la numa situação boa. De que forma? Nós sabemos que muitas vezes nós passamos por situações difíceis e que essas situações nos ajudam. Essas situações ajudam essas situações nos ajudam a nos fortalecer, a nos forjar, né? Fazem com que nós nos tornemos mais fortes quando nós conseguimos passar por essas situações. A ressignificação seria um pouco mais profunda, eu diria, que seria assim: eu passo por uma situação difícil, eu passo por um trauma e eu começo a repensar a minha vida.
Eu começo a dar um novo significado, um novo sentido para a minha vida a partir daquilo, né? Eu até gostaria de perguntar para você, se você já passou por uma situação na sua vida aonde aquela situação te levou a refletir tanto sobre a vida que te fez uma pessoa diferente a partir dali. Porque você repensou a sua vida, você repensou as suas atitudes, né? Você repensou até mesmo a sua fé, né? Você repensou tudo, né? Então, quando nós conseguimos, após ou durante um processo que pode ser um momento de aflição, que pode ser um momento difícil, quando nós conseguimos refletir e repensar a nossa vida e as nossas atitudes, nós podemos então ressignificar não só aquele período pelo qual nós passamos, mas também a nossa própria vida. E aí nós podemos, a partir dali, fazermos da nossa vida uma nova vida, né? E então, se a gente entrar então na Bíblia, né? Se a gente entrar no contexto bíblico, no contexto cristão, nós sabemos que se nós introduzirmos Cristo em nossa vida, Ele ressignifica a nossa vida, né? Ele traz um novo sentido para a nossa vida. Ele traz uma nova esperança para a nossa vida. Nós conseguimos então, e não apenas sozinhos, mas nós conseguimos com a ajuda de Deus ter um novo sentido para viver, né? E tendo um novo sentido para viver, nós temos então uma nova esperança, nós temos esperança novamente, nós conseguimos, nós obtemos, né, em Deus a capacidade de sairmos de um momento de dificuldade, de um momento de aflição, de um momento talvez de total desesperança, para um novo momento em nossas vidas, onde nós podemos pegarmos a nós mesmos, né? Como muitos já se sentiram no fundo do poço, né? Um termo muito conhecido, e sairmos dali então do fundo do poço, como é muito comum nós ouvirmos, né? Que já chegamos ao fundo do poço e que Deus nos tirou do fundo do poço e que hoje a nossa vida é completamente diferente da que era anteriormente, né? Então, toda essa introdução para a gente poder falar justamente a respeito dessa virada. Essa virada que a gente espera não só do dia 31 para o dia 1º do ano, né? Do dia 31 de dezembro de um ano para o dia 1º de janeiro de um outro ano. Todos os anos a gente espera por isso e, de fato, a gente sabe que... Desculpa. De fato, a gente sabe que do dia 31 de dezembro de um ano para o dia 1º de janeiro do outro ano, não muda absolutamente nada. Simplesmente passou-se mais um dia. Porém, a nossa própria cultura, né, e todo o nosso contexto, eles nos dão essas expectativas de mudança, né? E apesar de daqui 2 dias nós termos uma virada de ano, nós sabemos que apenas passou-se mais um dia do calendário, passou-se mais um dia das nossas vidas. Mas é importante nós resgatarmos essas esperanças de mudança e de transformação, mas que essas esperanças não fiquem apenas em esperar, mas que a esperança seja em fazer algo para que de fato essas mudanças aconteçam. Mudanças na nossa vida só vão acontecer se nós tomarmos algumas atitudes, né? E eu quero compartilhar um texto com vocês, um texto muito, muito conhecido, lá do Evangelho de Marcos, capítulo 5. Quero convidar vocês a abrirem comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 24. Versículo 24. Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Eu vou ler para vocês essa passagem inteira, depois eu quero trabalhar um pouquinho algumas questões a respeito dessa história, uma história de virada na vida de uma mulher, e que essa história de virada dessa mulher pode nos ensinar muito
como nós podemos e devemos agir diante das mais diversas situações na nossa vida, para que nós também, assim como ela, possamos ter essa virada na nossa vida. Bom, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24, diz assim: Jesus foi com ele. Só contextualizando aqui, é que a partir do versículo 21 vai falar a respeito de Jairo, que vai até Jesus, pedindo para que Jesus curasse a sua filha. Né? Então, do versículo 21 até o versículo 23, está falando que Jesus está indo até a casa de Jairo a fim de curar a filha de Jairo. Mas no meio do caminho algo aconteceu, que é o que nós vamos ler agora. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Amém? Bom, nós temos aqui um texto, como eu disse para vocês, muito conhecido. Com certeza vocês já leram esse texto, vocês já ouviram a respeito desse texto muitas vezes. E essa mulher, né, famosa como, aqui no título da minha Bíblia está a cura de uma mulher enferma. Né? Muitas pessoas também vão conhecer essa história como a cura da mulher do fluxo de sangue. Né? Então, nós temos essa história que está aqui citada, nós lemos no livro de Marcos, capítulo 5, e aqui nós vemos uma mulher que estava desesperada, uma mulher que estava passando por uma situação muito difícil já há algum tempo, já há 12 anos, né, que ela passava por uma situação difícil, e eu quero que conforme a gente for falando dela, a gente também consiga se colocar no lugar dela, né? Como eu disse para vocês no começo, todos nós com certeza passamos um ano bem complicado, um ano bem difícil, alguns ainda estão passando, alguns ainda estão enfrentando muita dificuldade nesse ano, e eu acredito que todos nós estamos com uma expectativa de que ao virar esse ano, que nós tenhamos não só um novo ano, né? Não apenas vire de 2020 para 2021, mas que também muitas outras coisas mudem além do calendário, né? Muitas outras coisas mudem além do número do ano, né? De 2020 para 2021. Nós criamos muitas expectativas do novo de Deus, né? Não do novo do que vem do mundo, mas do novo daquilo que vem de Deus. Porque do mundo a gente não pode esperar muita coisa, aliás, do mundo a gente só pode esperar coisa ruim mesmo, né? Então a nossa esperança, em primeiro lugar, ela já tem que estar no Senhor, porque é apenas do Senhor que vem as coisas boas, né? Então a nossa expectativa de mudança, de virada, já tem que partir do Senhor, tá bem? Bom, vemos então essa mulher que no início do texto que nós lemos fala a respeito da dificuldade dela, de que ela sofre de uma hemorragia já há 12 anos
e que durante esse período ela investiu absolutamente tudo que ela tinha, todos os recursos dela, para poder tentar se curar dessa enfermidade, mas sem sucesso nenhum. Então a própria palavra diz que ela gastou, né, investiu todos os seus recursos e absolutamente nada foi suficiente para que ela pudesse se curar. Então 12 anos depois ela continua com a enfermidade, ela continua com essa doença, ela continua com esse problema, ela continua sofrendo. E nós sabemos o seguinte, quando um sofrimento ele se estende, ele não apenas continua, ele não apenas permanece, mas ele tende a crescer, ele tende a se tornar cada vez maior. Por quê? Primeiro porque isso vai nos desgastando. E quando uma coisa vai nos desgastando, a gente vai perdendo imunidade. E conforme a gente vai perdendo imunidade, qualquer problema ele vai crescendo na nossa vida. E aqui eu quero que você entenda que eu posso estar falando de algo físico, emocional, espiritual, né, de qualquer área da nossa vida. Funciona dessa forma. Tudo o que está em nós, todas as aflições, todos os problemas, todas as dificuldades, todas as doenças, elas tendem a ficar e tendem a nos piorar. Ela tende a nos deixar cada vez mais fracos. Então eu quero que você tente imaginar como essa mulher estava, né? Essa mulher ela estava muito fraca, ela estava muito debilitada. Porque nós estamos falando de alguém sofrendo de uma hemorragia há 12 anos. Né? E hemorragia nós sabemos que é um sangramento, quer dizer que ela perdia sangue. Né? E o que é o sangue, senão a vida que corre dentro de nós? Né? O sangue é a vida que corre dentro de nós. Então, se nós pensarmos numa mulher que está há 12 anos com uma hemorragia, nós temos que pensar... nós temos que fazer uma analogia com alguém que há 12 anos está perdendo vida, está perdendo a sua vida há 12 anos. Né? E aí a gente consegue facilmente passar isso tanto para a área física nossa, quanto para a área espiritual nossa, quanto para a área emocional nossa. Né? Muitas vezes, nós estamos falando de uma mulher com uma hemorragia física, né? Ela de fato tinha um sangramento, né? Mas como nós sabemos, a palavra de Deus ela é viva, fiel, verdadeira e ela nos traz, o Espírito Santo nos traz entendimento para entender que não apenas literalmente, mas nós podemos, através do Espírito Santo, entender essa palavra também de outras formas. Da mesma forma que a gente pode pensar em alguém com uma doença, com uma hemorragia física, perdendo sangue, né? E ao perder sangue, está de fato perdendo vida, né? Está perdendo sua vitalidade, né? Está perdendo suas forças. Se nós pensarmos numa ferida emocional, uma ferida emocional quando ela não é cicatrizada, pensem comigo, se você já teve ou tem uma ferida emocional. Uma ferida emocional, ela também sangra. E ela sangra emocionalmente. E ela vai tirando de nós vida. Porque esse desgaste que nós vamos tendo por não conseguirmos estancar essa ferida emocional, vai fazendo com que a gente vá perdendo vida. Vá perdendo a nossa vitalidade. E ao perder vitalidade, a gente vai perdendo força. A gente vai perdendo força. A gente sente quase que literalmente que estamos sangrando, que estamos perdendo as forças e que estamos caminhando para uma morte. Né? E se a gente passar para a área espiritual, é a mesma coisa. Se uma ferida espiritual existe em nossa vida, que pode até mesmo uma brecha na nossa vida, uma brecha aberta, e lembrando que quem abre as brechas na nossa vida somos nós mesmos, né? Uma brecha aberta na nossa vida faz com que a gente sangre espiritualmente. Pode reparar, uma pessoa que começa a vamos colocar aqui, se desviar, né? Ou ela começa a abrir brechas de pecado na sua vida, mesmo estando na igreja, mesmo estando regularmente
orando e lendo a palavra, mas ela começa a abrir uma brecha, é como se ela tivesse aberto uma ferida, e essa ferida ela vai começar a sangrar. E você começa a perceber, porque essa pessoa espiritualmente ela vai caindo. Ela vai ficando espiritualmente doente. E ela vai sangrando espiritualmente. E você começa a perceber que uma pessoa que você muitas vezes considerava uma pessoa super espiritual, uma pessoa uma pessoa de extrema fé, e você daqui a pouco poxa, acontece alguma coisa e você fala, nossa, nunca podia imaginar isso dessa pessoa. Né? Então, essas coisas que eu estou citando para vocês são coisas fáceis, visíveis da gente observar no nosso dia a dia. Eu acredito que seja uma analogia que todo mundo esteja entendendo bem o que eu estou falando. Né? Eu espero, pelo menos, que vocês estejam entendendo bem. Né? Eu tenho, por exemplo, na minha casa, o meu pai, que eu quero aproveitar, já pedi oração por ele. Ele tem, vocês sabem, ele tem câncer há 8 anos e há 4, outubro, novembro, dezembro. Há 3 meses foi diagnosticada a leucemia, né? E a leucemia, ela afeta a medula e o sangue da pessoa, é o câncer da medula e do sangue. E a gente poderia dizer que ele sangra sem sangrar. Porque apesar dele não ter nenhum sangramento aparente, ele perde a vitalidade do sangue dele, ele perde a força do sangue dele. Tanto é que é por isso que meu pai tem tomado sangue e plaquetas diariamente, ele tem tomado sangue e plaquetas. Porque apesar dele tomar o sangue é como se ele se esvairisse nele próprio. Né? Então a gente vê... A gente consegue perceber isso, né? E da mesma forma, muitas vezes eu consigo perceber isso na vida das pessoas, não só fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente. Pessoas que permitem que cânceres afetem a sua vida emocional, a sua vida espiritual, e esse câncer que eu estou colocando aqui pode ser um pecado, pode ser uma brecha, pode ser uma legalidade que a pessoa se permite, que a própria pessoa pratica na sua vida e mantém na sua vida e não percebe que na verdade é um câncer que está mantendo na sua vida e que está fazendo com que a sua vida se vá. E por mais que você tente abastecer com bolsas de sangue, com bolsas de plaquetas e com remédios, essa vida ela vai se esvairindo. Por mais que você abasteça com sangue. Vamos colocar aqui um exemplo. Pastor, eu estou sempre aqui na live de quarta-feira, estou sempre no culto de domingo, eu estava sempre na escola dominical, eu estou sempre em oração e lendo a palavra em casa, mas eu sinto que da mesma forma que entra, sai, eu não sinto eu me enchendo. Aí vem uma pergunta, será que você não está com uma hemorragia? Será que aquele alimento que você está absorvendo, né? O sangue, o que é? O sangue é o alimento do corpo, é a vida do corpo, né? Será que esse alimento que você está absorvendo, ele não está entrando e saindo, né? Será que você não está com uma hemorragia? Será que você não está com sangramento, uma doença, né? Emocional, espiritual, que faz com que todo aquele alimento que você deveria absorver não está conseguindo absorver, porque da mesma forma que você tem se alimentado, da mesma forma que você tem ingerido esse alimento, você tem perdido ele, porque talvez você esteja doente, assim como aquela mulher estava. É algo para nós pensarmos, é algo para nós refletirmos na nossa vida. De uma outra forma, eu vejo pessoas que muitas vezes têm passado por situações extremamente difíceis, eu vejo pessoas que têm passado por aflições tremendas e que não têm diminuído a sua espiritualidade, não têm diminuído a sua fé, têm se mantido firme e forte na fé, né? Eu falei no começo da pandemia, eu já repeti isso milhares de vezes, eu vou repetir mais uma vez, talvez tenha gente que já esteja até com raiva de mim de repetir tanto isso, mas lá no começo da pandemia eu disse, gente, essa pandemia, ela vai revelar
o caráter de muitas pessoas. Ela vai revelar quem as pessoas são de fato. Se as pessoas são religiosas ou se as pessoas são cristãs de fato. Essa pandemia, ela vai revelar. Por quê? Porque momentos de aflição, momentos conjuntos de aflição, né? Os momentos individuais também revelam, quando uma ou outra pessoa passa por uma aflição, por uma grande aflição, muitas vezes revela o caráter da pessoa, né? E pode ser bom ou pode ser ruim. Agora, quando nós temos um momento de aflição em conjunto, como nós estamos vivendo nessa pandemia, acaba revelando muitas pessoas, né? E de fato isso vem sendo revelado, muitas pessoas vêm demonstrando de fato o seu caráter e a sua índole, a sua fé no decorrer de todo esse período, né? Então, nós temos que refletir sobre a nossa vida, nós temos que refletir sobre tudo isso, se de fato nós estamos e somos, né, fortes o suficientes para, no momento de dificuldade, nós mantermos a nossa fé e a nossa esperança, ou se no momento de dificuldade a gente vai acabar demonstrando a nossa fraqueza, né? Bom, mas nós temos uma esperança, nós temos um Jesus, nós temos um Messias, o Salvador, que vem justamente para nos devolver essa esperança, que vem justamente para nos mostrar que nós podemos sim nos livrar dessa hemorragia, seja ela física, emocional ou espiritual. Nós podemos sim nos livrar disso, nós podemos sim receber uma cura da parte do Senhor, uma cura emocional, espiritual ou até mesmo física, e nós podemos sim ter uma virada na nossa vida, assim como essa mulher do fluxo de sangue também obteve. Bom, 3 passinhos rapidamente que eu gostaria de mostrar a respeito dessa mulher. Bom, primeiro passo, vamos observar uma dificuldade dela, tá? Eu vou ler novamente o versículo 24 e os versículos 31 e 32. Versículo 24 diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Versículos 31 e 32. Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Jesus, né? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Bom, por que eu li esses 3 textos? Para mostrar claramente a dificuldade dessa mulher em chegar até Jesus. Nós vemos uma dificuldade tremenda dessa mulher de poder chegar até Jesus. Tanto o versículo 24 quanto os versículos 31 e 32 demonstram que ela tinha uma multidão para enfrentar para poder chegar até Jesus. Bom, de cara, eu vou jogar assim, pá, na nossa cara. Muitas vezes a gente acha que chegar até Jesus é simples, é fácil e é rápido. E talvez algumas pessoas não vão entender o que eu vou falar agora. Mas nós precisamos entender que muitas vezes, para chegar até Jesus, nós precisamos enfrentar uma multidão. Mas, pastor, a Bíblia fala que nós temos um livre acesso a Cristo. Sim, nós temos um livre acesso a Cristo. Mas pode existir uma multidão nesse caminho. Uma multidão pode estar nesse caminho. Assim como estava para essa mulher. Mas, pastor, está parecendo meio contraditório. Um versículo diz que eu tenho um livre acesso, e agora esse texto dizendo que eu tenho uma multidão. Não parece meio contraditório? Não, não parece. Vou te explicar por quê. De fato, nós temos livre acesso para chegar até Cristo. Mas as multidões, muitas vezes, que existem para tentar nos impedir até chegar a Cristo, são multidões que muitas vezes são criadas por nós mesmos. São multidões que nós mesmos muitas vezes formamos. Multidões de problemas, multidões de tarefas, multidões de desculpas.
Você pode reparar. Pensa comigo. Vou falar aqui, não é desabafo, tá, gente? Mas deixa eu dar algo aqui que vai ser fácil de eu demonstrar para vocês, tá? Quantas pessoas frequentam o culto e quantas pessoas frequentam a escola dominical? Todo mundo que frequenta a escola dominical sabe a diferença. Não sabe? É só um exemplo, tá, gente? E aí, se você for perguntar para as pessoas que não participam da escola dominical por que elas não participam da escola dominical, sabe o que você vai encontrar? Uma multidão de desculpas ou de justificativas ou de qualquer outra coisa. Aqui, gente, o pastor falou da escola dominical, o pastor estava pregando para falar da escola dominical. Não, só estou dando um exemplo. Tem pessoas que vão vão falar sobre as suas multidões de dificuldades para orar todos os dias. Tem pessoas que vão falar das suas multidões de dificuldades de ler a Bíblia todos os dias. Tem pessoas que vão falar da sua multidão de dificuldade de estar na live de quarta-feira. Ou pessoas que vão falar da multidão de dificuldades de estar no culto presencial de domingo à noite. Ah, pastor, eu tô com medo do Covid. É uma multidão que a pessoa criou para não estar presente no culto. Ah, pastor, é muito difícil ir no culto de domingo à noite, porque olha a pandemia como é que tá. Olha como tá terrível essa pandemia. Bom, eu te pergunto, o Covid, ele tá na igreja? Ele não tá no banco, ele não tá no supermercado, ele não tá na farmácia, ele não tá na casa dos parentes, ele não tá nos passeios, nos restaurantes, ele só tá na igreja. Percebe a multidão que existe entre as pessoas e Jesus? Percebe como existe uma multidão entre as pessoas e Jesus? E como é difícil, muitas vezes, chegar até Jesus? Bom, eu citei aqui alguns exemplos e poderia citar muitos outros exemplos, né, sobre as multidões, né, de problemas, as multidões de dificuldades que muitas vezes as pessoas enfrentam ou não, né, para estarem perto de Jesus, para chegarem perto de Jesus. Bom, então aqui eu dei o primeiro exemplo a respeito dessa mulher. Ela teve que enfrentar a multidão. E só para que vocês tenham uma ideia, essa multidão que ela enfrentou não foi apenas o fato de ter que passar no meio de um monte de gente. Pensa comigo, ela estava fraca, porque ela sofria dessa doença há 12 anos. Ela sofria dessa doença há 12 anos, certo? Gente, com relação aos idosos, a gente entende perfeitamente que os idosos não podem ir para a igreja, tá bom? Isso não é uma multidão, tá bom? Eu estou falando realmente de desculpas que são colocadas, mas a gente entende perfeitamente quem não pode, tá bom? Mas a grande questão, tá? A grande questão é que Deus sabe a diferença entre quem de fato pode e quem não pode. Ele sabe de fato quem tem a justificativa e quem usa de artifícios para dar desculpas. Deus sabe a diferença. E com certeza não sou eu que estou aqui para julgar. Mas, como pastor, como ministro da palavra, eu tenho e devo que dar as orientações bíblicas a respeito de como o povo deve caminhar segundo a verdade de Deus, a verdade bíblica de Deus. Amém? Então nós temos essa primeira questão, ela teve que enfrentar essa multidão. E como eu estava dizendo para vocês, ela teve a questão da fraqueza dela para conseguir andar no meio do povo. Ela tinha a questão da vergonha, porque por ser uma pessoa doente e com hemorragia, segundo os costumes da época, ela nem deveria sair de dentro de casa. Ela não poderia sair de dentro de casa. E por estar sangrando, ela era considerada impura.
e não poderia tocar em outra pessoa, muito menos um homem, segundo o costume da época. Então, tudo que ela estava fazendo era um enfrentamento gigantesco para poder chegar até Jesus. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Qual é o enfrentamento que eu tenho para conquistar Jesus Cristo? Qual é o enfrentamento que eu tenho para poder conquistar Jesus Cristo? Ela conquistou Jesus. E você vai entender isso já. Porque a gente vê justamente o segundo ponto aqui, que eu vou ler os versículos 25 e 26, que diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Bom, e aí o próximo versículo vai dizer que ela consegue chegar até Jesus. E como que a gente imagina que ela chegou até Jesus? Se arrastando. Primeiro, por causa da situação dela. Segundo, por conta de que ela ter tocado na capa de Jesus. Então, logo a gente entende que essa mulher estava se arrastando para conseguir chegar até Jesus e para conseguir tocar a Jesus. Bom, muitas pessoas justificam, muitas vezes, não estarem mais presentes na igreja, não estarem tão frequentes nos cultos, seja presencialmente ou seja assim virtualmente, justamente pelas dificuldades que têm enfrentado. Aí eu te pergunto, não é justamente todas as nossas dificuldades que nos tem que fazer estar mais presentes? Se a gente entende que é Deus que nos restaura, que é Deus que nos dá força, que é Deus que nos capacita, quanto mais doente eu estiver, mais eu preciso estar presente. Quanto mais doente eu estou, mais eu preciso do hospital. Quanto mais enfermo, quanto mais dificuldades eu tenho, mais eu preciso do médico. Então as minhas dificuldades não podem sugerir que pastor, hoje eu não estava legal, então eu resolvi, poxa, você não estava legal, mais um motivo para você estar. Mais um motivo. Porque é justamente do que nós precisamos. Eu estou me sentindo fraco espiritualmente, deixa algumas coisas passar, deixa eu te falar, se você esperar passar, você já está fraco espiritualmente, você vai esperar passar o quê? Você está dando tudo o que o inimigo quer. Você já está fraco, ele vai aproveitar que você está fraca, vai pisar em cima de você e falar assim, agora que você não sai daqui. Essa mulher teve que enfrentar a multidão, teve que enfrentar a sua própria fraqueza. E foi se arrastando, mas chegou lá. E ela chegou por quê? 3 pontos. Primeiro ponto, versículo 27, você vai ver que ela ouviu. Ela ouviu. Olha aqui, versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Primeiro ponto, gente, ouvir. A gente precisa estar aberto para ouvir. É por isso que eu insisto. Quando eu falo para vocês, estejam presentes na igreja, não estou falando por uma questão de religiosidade. Eu estou falando por uma questão de princípio. Como eu vou ouvir se eu não estiver dando os meus ouvidos para o Senhor? Como eu vou ouvir a orientação do Senhor se eu não estou levando os meus ouvidos para ouvir o Senhor, para ouvir a palavra? Ela ouviu, por isso ela foi. Versículo 27, ela ouviu. Primeiro ponto. Segundo ponto, versículo 28, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Dizia, falar. Eu preciso declarar a minha fé. Primeiro ela ouviu, depois ela falou, se eu tocar, eu vou ser curada. Ela ouviu, acreditou e falou. Muitas vezes nós só ouvimos, mas somos apenas ouvintes. E Tiago
né? Tiago, que escreveu o livro de Tiago, irmão de Cristo, o Tiago que escreveu a carta de Tiago é irmão de Cristo. Tiago, ele fala, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Não adianta só ouvir. Tem que ouvir, mas colocar em prática. Precisa colocar em prática. Ou seja, começar o quê? Como que a gente começa colocando em prática? Declarando, falando. Se a gente avançar um pouquinho para Marcos capítulo 11, deixa eu ver que eu anotei aqui. 11, 23, Marcos 11, 23, é quando Cristo, né, ele vai dizer, porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a esse monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Fala, tenha fé e declare. Tenha fé e declare. Eu disse para vocês na semana passada, né? Domingo agora, infelizmente não pude estar na igreja, mas no domingo retrasado que eu preguei, eu disse para vocês, nós tivemos um ano muito difícil, mas 2021 tá aí, nós vamos bombar. Nós vamos bombar. Deus, ele vai nos dar a virada. Ele vai dar a virada na nossa vida. Aliás, ele não vai, ele está fazendo. Ele está fazendo. O que muitas vezes não conseguem ver, nós cremos pela fé. Nós vemos pela fé. E eu declaro isso em nome de Jesus Cristo. Eu declaro isso. Que nós vamos dar a nossa virada em nome de... E estamos, na verdade, dando a nossa virada. Eu posso crer mesmo em meio à tremenda dificuldade que nós estamos vivendo, eu posso crer e posso sim declarar em nome de Jesus Cristo. Assim ela ouviu, assim ela declarou e assim ela agiu. Versículo 29 diz, e logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Ela ouviu, ela declarou, ela agiu. E a ação dela fez com que a vida dela fosse transformada. A ação dela fez com que a vida dela fosse transformada. Versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou a minha roupa? Presta atenção numa coisa. Todo mundo pede para Cristo tocar a sua vida. Pede ou não pede? Você pede ou não pede? Senhor, toca na minha vida, toca na minha vida. Pede ou não pede? Fala aí. Pede. Tá errado, pastor? Não, não tá errado. Mas deixa eu te falar uma coisa. A vida dessa mulher foi transformada quando ela tocou Jesus. A vida dela foi transformada quando ela tocou Jesus. Como ela tocou Jesus, pastor? Porque eu também quero tocar. Ela tocou Jesus porque ela ouviu, creu, declarou e agiu. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos crer na palavra que nós ouvimos, nós precisamos declarar a palavra que nós cremos. Tá vendo? É uma sequência. Ouça, creia, declare o que você creu e faça. Haja. Ela foi. E no momento em que ela tocou Jesus, a vida dela começou a ser transformada. A Bíblia diz que Jesus sentiu imediatamente que dele havia saído o poder. E então diz que ele virando-se, presta atenção, está escrito isso na sua Bíblia. Ele virando-se, o que é virar? Virada. Quando Cristo vira, ele estava seguindo o sentido e a multidão seguindo Jesus. Tudo estava indo contra essa mulher. Mas a partir daquele momento, Cristo para e vira-se. Tudo que era contrário a ela se tornou favorável a ela. Porque toda a multidão corria
contra ela. A partir daquele momento, Cristo vira para ela, ela recebe acesso a Cristo e a virada na vida dela começa quando Cristo se vira para ela. Cristo vira-se para ela, ela percebe imediatamente que está curada e então ela recebe o maior presente da vida dela, que não foi a cura. Cristo vira para ela e diz assim: a sua fé te salvou. Vá, você está livre desse mal. Quer receber uma cura do Senhor? Seja ela espiritual, física, emocional. Quer que a sua vida tenha uma virada, que não apenas 2020 se torne 2021, mas que a sua vida tenha uma virada? Eu vou deixar um pouquinho minha humildade de lado agora. Quer ter essa certeza que eu tenho? Essa certeza que eu tenho, eu te garanto que eu tenho essa certeza. Que em meio ao pior ano da minha vida, eu tenho certeza que Deus está comigo, está conosco e está virando a nossa vida. Quer ter essa mesma certeza que eu tenho? Ouça, creia, declare e haja. E você pode ter certeza que assim como essa mulher, eu e você receberemos a virada da nossa vida. Eu e você tocaremos Jesus. Ele vai se virar para nós e vai dizer: filho, filha, você me tocou. Eu senti que saiu o poder de mim. E se ele saiu de mim é porque ele está em você. Eu creio. E eu quero que você creia também. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos.